Fala, guerreiro, beleza? Aqui é o professor Ivan e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de spyware. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidá-la a se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou te lançar um desafio. Ao final dessa aula, você gostar do conteúdo, eu te desafio a curtir o vídeo e a compartilhá-lo também com alguém que está estudando para concurso público e que precisa assistir essa aula, tá? Então, se você conhece alguém que também está na labuta, que também está lutando em busca de um cargo público, você vai compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Então, sem mais delongas, vamos de fato para a nossa aula. O que é um spyware? Um spyware é um tipo de software espião, tá? Então você tem que saber disso daqui porque é muito importante. Um spyware é um software espião. E como um software espião, ele tem um objetivo. E o seu objetivo é o quê? É monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações que são coletadas para um terceiro, ou seja, para a pessoa que desenvolveu aquele tipo de programa, aquele spyware. E essas informações são enviadas para esse terceiro sem o conhecimento e o consentimento do usuário. Tá bom? Por exemplo, eu instalo um software spyware no computador do João sem que o João tenha conhecimento. E todas as informações, sejam digitadas, sejam acessadas pelo João, vão ser enviadas para mim. E o João não vai ficar sabendo, tá? Vai ser sem o conhecimento de João e tampouco sem o seu consentimento. Então, esse tipo de software é chamado de spyware. E há um detalhe muito importante: ele pode ter um fim legítimo como um fim malicioso. Ah, professor, me dá um exemplo de um fim legítimo de um spyware. Vamos considerar aqui um pai que simplesmente instala um programa, né, spyware, num computador que é compartilhado com seus filhos. E ele instala esse programa com um propósito. Qual é? O de monitorar as atividades dos seus filhos ali naquele computador. Ele quer monitorar, ele quer simplesmente ter o conhecimento dos sites que o seu filho está acessando, do tipo de conversa e com quem os seus filhos estão conversando. Então, esse seria um tipo de uso legítimo de um spyware. O seu pai, né, aquele pai, ele não está utilizando esse software para de alguma forma trazer prejuízo para os seus filhos. Não, ele está fazendo isso com o propósito de monitorar e saber de fato qual decisão ele precisa tomar em relação ao que os seus filhos estão fazendo ali utilizando o computador ou utilizando a internet. Então esse seria um tipo de uso legítimo de um spyware. O seu pai, né, aquele pai, ele não está utilizando esse software para de alguma forma trazer prejuízo para os seus filhos. Não, ele está fazendo isso com o propósito de monitorar e saber de fato qual decisão ele precisa tomar em relação ao que os seus filhos estão fazendo ali utilizando o computador ou utilizando a internet. E qual seria então o exemplo de um tipo malicioso de spyware? É simplesmente quando você utiliza, executa alguma ação e pode trazer algum dano para aquele usuário, né, que possa vir a comprometer a privacidade, que possa vir a lesar aquela pessoa, aquele usuário, ou simplesmente que venha comprometer a segurança do computador ou a segurança daquele usuário, tá bom? Então esse seria um exemplo de um uso malicioso de um spyware. Beleza, sabendo disso, quais são os tipos de spyware que nós temos? Nós temos o Keylogger. O Keylogger é o quê? É um programa que é capaz de capturar e armazenar as teclas que são digitadas ali pelo usuário naquele computador em que o spyware está instalado. Tá? Então, o que acontece? A pessoa digita tudo que ela está digitando, as frases, os textos, enfim, as senhas que aquela pessoa está digitando, que aquele usuário está digitando no seu teclado, é enviada sem o seu conhecimento e seu consentimento para um terceiro. E também nós podemos ver que pode ser utilizado de uma maneira legítima, né, uma maneira lícita, como de uma maneira ilícita, uma maneira maliciosa. Uma maneira lícita é aquela que eu disse anteriormente, né? Um pai que instala um keylogger no computador simplesmente para saber quais são as conversas, o tipo de conversa que o seu filho está tendo com as outras pessoas. Um fim malicioso seria justamente eu coletar essas informações e utilizar para comprometer a privacidade de alguém, para poder de alguma forma comprometer a segurança. Essa seria uma forma maliciosa. Então, o que você precisa saber em relação ao Keylogger é que simplesmente é um programa que é capaz de capturar tudo aquilo que é digitado no teclado do computador pelo usuário. Nós temos também o Screen Logger. O
Screen Logger já é um programa que é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela que é apresentada ali no monitor, um print screen, tá bom? Então, no momento em que o usuário ele vai clicar com o mouse, a imagem será realizada, então será feito um print screen, será feita uma imagem da tela que está sendo visualizada, tá? Então, no momento em que o usuário clica, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado, simplesmente é feita uma imagem e essa imagem é enviada para terceiros, tá? Mais uma vez, esse terceiro pode simplesmente pegar essas imagens e usar para fins lícitos ou para fins maliciosos. Nós temos o adware. Adware está relacionado a propagandas, tá? Então é um tipo de software que é projetado para apresentar propagandas, exibir propagandas por meio de um navegador web ou até mesmo por um programa instalado em um computador. Às vezes você acessa um site, esse site tem um monte de propaganda que estão sendo apresentadas ali para você, ou então você instala um programa no seu computador, basicamente, principalmente aqueles programas que são disponibilizados de forma gratuita. Quando você acessa o programa, tem um monte de propagandas. Essas propagandas podem ser, de fato, os adwares, tá? É um tipo de software projetado para esse fim, para apresentar propagandas ali para o usuário. E nós temos um quarto tipo de spyware, que é o hijacker. Hijacker, na tradução do inglês para o português, significa sequestrador. Então, o que é um hijacker? É um tipo de spyware que modifica a página inicial de um navegador web. Tá? Então, ele vai modificar aquela página inicial que é configurada pelo usuário no navegador, ou ele vai simplesmente redirecionar. Quando você acessa ali a página inicial, ele vai redirecionar o seu navegador, a sua navegação para uma página definida então por esse programador, por esse atacante, por quem criou esse hijacker. Tá? Então, quando esse spyware é instalado no seu computador, ele simplesmente vai alterar a página inicial, tá? Vai alterar os mecanismos de busca. Por exemplo, você definiu o Google como seu mecanismo de busca. Ele pode simplesmente alterar esse mecanismo para um outro site. Tá? Você definiu que a página inicial do seu site vai ser o g1.com, por exemplo. A página inicial do seu navegador vai ser o g1.com. Aí você acessa a sua página inicial e simplesmente é uma outra página ali que está configurada pelo atacante, pelo programador. Tá bom? Então elas vão exibir anúncios em sites legítimos e redirecionam a vítima para sites maliciosos que podem conter outras pragas virtuais. Isso acontecia muito quando você ia instalar programas que você baixava de um site chamado Baixa Aqui, não sei se é da sua época, mas eu baixava muitos programas por esse site. E às vezes você ia instalar aquele programa, por exemplo, você baixou o WinRAR. Aí você ia instalar um WinRAR no seu computador e quando você via, terminava a instalação, abria sua página inicial, abria o seu navegador e a página inicial estava configurada diferente, o mecanismo de busca estava diferente. Por quê? Porque quando você baixava e instalava o WinRAR, automaticamente você estava instalando uns outros programas. Podem ser também hijackers, tá? Que faz justamente isso, modifica a página inicial, mecanismos de busca, exibem propagandas, pode te redirecionar para sites que são maliciosos, que podem conter outras pragas virtuais, como trojans, como vírus, tá bom? Então o que você precisa saber do hijacker é isso, ele vai modificar a página inicial, ele vai alterar o mecanismo de busca, ele vai te redirecionar para outras páginas. Beleza? Então esses são os 4 tipos de spyware. E qual é as dicas de proteção? O que você pode falar para mim, professor, que é relevante para a minha prova? Quais são as dicas de proteção em relação ao spyware? Também são válidas para outras pragas virtuais. A primeira e mais clássica que você precisa saber é que você tem que evitar instalar programas de terceiros em seu computador, ou equipamento, no seu celular, enfim, no seu dispositivo eletrônico. Só instale programas oficiais. Evite instalar programas de terceiro. Se você quer instalar, por exemplo, o WinRAR, entre no site da desenvolvedora e baixe por lá. Nada de ficar entrando em site de terceiro para baixar programas. Entre no site oficial da empresa que desenvolve aquele programa e instale por lá, porque assim você corre menos risco do que se você instalar um programa, instalar um programa de um site terceiro. Um outro cuidado que você tem que dar
é com as permissões que você concede aos programas e aplicativos, principalmente quando você está instalando aplicativos no seu celular. Geralmente você instala um aplicativo e quando você vai abrir ele, ele pede que você dê a permissão para ele acessar a sua câmera, que você dê a permissão para ele acessar o seu armazenamento interno, que você dê permissões para que ele acesse a sua localização. Então tome muito cuidado com as permissões que você concede a esses aplicativos. Uma outra medida de proteção é evitar clicar em links estranhos. Isso daqui é clássico. Se tem um site que é estranho, porque se tem um link que é estranho para você, que você desconfia, que acha que aquele link vai te levar para um lugar que não é um lugar certo, um lugar bom, você não vai clicar nesses links estranhos, tá bom? Então evite, principalmente links que são recebidos em e-mails, evitem receber um SMS, uma mensagem de texto no seu celular, não clique em qualquer link, analise, vê se de fato o remetente é um remetente oficial, vê se de fato você pode confiar naquele link. Bom, e uma outra medida de proteção e de segurança é ter um software anti-spyware instalado no seu computador. Só que mais do que isso, não adianta nada você instalar um programa, um anti-spyware no seu computador e deixar ele 10 anos sem realizar nenhuma atualização. Não adianta. Por quê? Porque tudo vai mudando. A tecnologia ela vai evoluindo dia após dia. Então, um software que foi instalado há 10 anos, que foi desenvolvido, projetado há 10 anos, pode simplesmente não ter a mesma funcionalidade nos dias atuais. Para isso é que os desenvolvedores sempre trabalham desenvolvendo, vendo novas formas de proteção, para que o quê? Para que o seu computador seja sempre atualizado, sempre protegido. Então, além de baixar, atualize o seu software anti-spyware. Assim você vai ter mais segurança. Professor, é garantia? Fazendo isso, nunca vou cair no spyware? Não, não é assim que acontece. A gente acaba minimizando riscos. Quando nós falamos a respeito de pragas virtuais, de vírus, de malware, enfim, tudo que é relacionado à segurança, nós temos simplesmente uma proteção maior. Nós não podemos cravar que algo nunca vai acontecer. E se a sua prova de fato disser que fazendo isso você nunca vai pegar um vírus, você nunca vai instalar um spyware no seu computador, ela vai estar mentindo, vai estar errado, tá? Tudo isso faz com que você minimize os riscos, beleza? Então, vamos responder algumas questões, porque responder questão é o que de fato faz com que nós fixemos o conteúdo estudado. Então, a primeira questão: existem diversos tipos de códigos maliciosos, entre eles o spyware. Acerca desse assunto, é correto afirmar que spyware consiste em. Ele quer a definição, o objetivo. O que é um spyware? Primeiro, programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas sem o conhecimento do usuário. É um programa que ele vai executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado. Só que ele também vai executar outras funções que normalmente são maliciosas sem o conhecimento do usuário. É um spyware? Não. Aqui nós temos um Trojan, um cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia é o quê? É um programa que você instala e tem uma função e que você acredita que aquela é a função daquele programa, só que ele simplesmente executa uma outra função sem o seu conhecimento, tá? Então esse é o tipo de cavalo de Troia, Trojan. Então não é um spyware. As pessoas poderiam até confundir porque fala sem o conhecimento do usuário, tá? Não tem nada a ver. No Spire, não há o conhecimento do usuário em relação aos dados que são coletados e enviados para terceiros, tá? Está errado isso daqui. B. Programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros programas e arquivos? Não, nós temos aqui a definição de um vírus, né? É o vírus que simplesmente se propaga inserindo cópias de si mesmo, ele precisa de um hospedeiro, ele torna-se parte de outros programas e arquivos. Então aqui nós temos uma definição para vírus. Está errado. C. Programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Tá show, tá bonito, é isso daqui mesmo que nós já vimos, que é
um spyware, tá bom? É um programa que ele é projetado para monitorar as atividades de um sistema e vai enviar essas informações que são coletadas sem o conhecimento do usuário para um terceiro. D. Programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Aqui nós temos a definição de um backdoor, tá bom? Então, bonitinho, filé, alternativa C. Vamos para mais uma questão para ficar afiado. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar essas informações coletadas para terceiro. Sobre spyware, assinale a alternativa correta. Beleza. Spyware são programas utilizados para administração em ambientes operacionais a fim de aumentar a segurança. Não tem nada a ver. Spyware não é para aumentar a segurança, não. Na verdade, se ele for utilizado de maneira maliciosa, ele simplesmente vai diminuir a segurança do usuário. Então, está errado. B. Um keylogger é um exemplo de spyware, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. A filé tá bonitinho, é isso mesmo. O keylogger ele vai simplesmente capturar, armazenar tudo que é digitado pelo usuário e vai enviar essas informações para um terceiro. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Vamos conferir as outras. Os antivírus podem ser classificados como spyware? Não tem nada a ver. Um antivírus é um tipo de programa responsável por monitorar, detectar, eliminar vírus no computador, não tem nada a ver com spyware. Spyware é um protocolo utilizado em redes para transmissão segura de arquivos através da internet, não tem nada a ver, viajou também. Então a nossa alternativa correta é a letra B. Beleza? Então acabamos a nossa aula, espero que você de fato tenha gostado. E agora entra aquele desafio que eu fiz para você no começo. Gostou? Antes de fechar o vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com alguém que você sabe que está estudando para concurso público. E aqui embaixo na descrição do vídeo você vai saber onde me encontrar. Tem o meu Instagram, tem o meu site oficial, tem alguns materiais que eu também disponibilizo para vocês. Se você quiser, é só você dar uma olhada aqui. Beleza? Muito obrigado. Agradeço muito a sua paciência. Agradeço muito pela oportunidade que você me concedeu de poder te ensinar um pouco hoje. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!